Graça e paz, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos e espero sinceramente que vocês estejam bem e que o Senhor continue a nos abençoar e a nos proteger neste momento de pandemia. Vamos neste momento fazer a leitura bíblica. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. É em teu nome que nós nos reunimos, Senhor, e nesta hora queremos pedir, Senhor, que o Senhor limpe os nossos corações e que assim o nosso louvor e a nossa adoração cheguem ao teu trono de graça, ó Pai. Queremos te manifestar a nossa adoração, o nosso louvor, e dizer o quanto te amamos, Senhor. Pedimos que abençoe este culto, que fiques conosco, aceita tudo o que fizermos, pois é na mediação poderosa do teu Filho Jesus que nós nos congregamos e no nome deles te agradecemos. Amém. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Senhor nosso Deus, nosso glorioso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer, ó Deus querido, por este dia maravilhoso, te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de poder cultuar o Teu nome, louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Agora eu te peço, Senhor, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, ó Deus, porque Tu sabes, ó Pai, que pecamos a todo instante, que somos, ó Deus, miseráveis pecadores, ó Pai, diante de uma presença tão grande, Senhor. Agora eu te peço, Pai, que o Senhor venha perdoar, ó Deus, os pecados dos meus irmãos, ó Pai amado. Perdoa, Senhor, perdoa-nos, ó Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor amado. Nós sabemos, ó Deus, que somos tão pequenos, que somos tão falhos, ó Deus. Pecamos a cada instante da nossa vida, Senhor. Pai amado, a Tua palavra diz, Senhor, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, Senhor, eu estou sempre fazendo, Pai amado. Senhor, afasta de nós, Senhor, todo mal. Afasta de nós tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, tudo aquilo que entristece o Teu coração, ó Deus querido. Senhor, que os nossos olhos possam ser bons, Senhor, que os nossos pensamentos possam ser bons, que os nossos atos possam ser bons, ó Deus, e que nós sejamos, ó Deus, renovados, revigorados, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Deus, para que quando nós formos fazer algo, Senhor, formos pecar contra Ti, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos acusar, ó Deus querido. Não deixamos, ó Deus, que nós pecamos contra Ti. E se pecarmos, ó Deus, nós sabemos, ó Pai, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, ó Pai amado. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar agora o nosso culto, Senhor amado, desta noite. Fala conosco, Senhor. Fala conosco através do pregador, fala conosco através da Tua palavra, para que nós sejamos renovados, revigorados pelo poder do Teu Santo Espírito. É com perdão dos meus pecados que eu oro, agradecida em nome de Jesus. Amém e amém. De todo o coração Te busquei, ó Senhor. Não me deixes fugir aos Teus mandamentos. Guardo no coração Tua palavra, para não pecar contra Ti. De todo o coração Te busquei, ó Senhor. Não me deixes fugir aos Teus mandamentos. Guardo no coração Tua palavra, para não pecar contra Ti. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra,
Graça e paz, queremos saudar a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é bom estarmos juntos celebrando vida e salvação em Jesus Cristo. E a pastoral que eu quero fazer com você é dar continuidade à pastoral de domingo passado, falando sobre o nosso retorno presencial. Nesta semana, nós retornaremos às reuniões de oração às terças-feiras, às 19h30. Então você é convidado a já fazer parte desse retorno parcial na vida de nossa igreja. E este é o nosso desejo, de refletir, de comungar, de celebrar com alegria, sabendo que Cristo nos faz mais do que vencedores em seu nome santo. Hoje pela manhã nós tivemos a primeira aula de escola dominical de um módulo especial. Que igreja que queremos ser quando voltarmos? Este seja o desejo de refletir, de pensar, de orar por isso, para que voltemos com o Espírito Santo trazendo a nós desafios que sejam para engrandecer o reino de Deus. E eu quero então fazer a leitura do texto base de nossa mensagem, que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 16. Diz assim: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Palavra de Deus, palavra para nós, que o meditar do nosso coração seja no desejo de, a cada dia, a cada momento, conhecermos mais e mais esse Deus poderoso, maravilhoso e que nos ama com amor tão intenso e precioso, que quer sempre estar conosco. Oremos. Pai amado, nós celebramos com alegria este culto, sabendo que o Senhor é o Deus presente, Deus conosco, Deus que caminha, Deus caminhante, Deus que sabe de todos os motivos que existem em nossa vida, na vida pessoal, na vida familiar, na vida eclesiástica, na vida como igreja, como comunidade, como congregação. Celebramos, ó Deus, a certeza de que tudo que nós somos, temos e vivemos faz parte do Teu conhecimento, Senhor. E nós queremos então depositar as nossas vidas e de um modo especial a vida de nossa igreja, de nossa comunidade, diante do Teu altar, pedindo que o Senhor nos visite poderosamente, nos dando condições, nos dando proteção, nos dando, Senhor, sabedoria e discernimento e nos dando comunhão, para que em Cristo cada vez mais nós sejamos a Tua igreja conforme o Teu coração e isso seja um engrandecimento do Teu reino, Senhor. Esse é o nosso desejo quando falamos tudo isso, é declarar: venha o Teu reino, que o Teu reino possa se manifestar primeiramente na vida da Tua igreja e isso seja, Senhor, a possibilidade, a proposta de o fazermos para este mundo que carece e necessita de Ti, Senhor. Capacita-nos, dá do Teu poder, dá, Senhor, à Tua igreja a realidade de vida e salvação e que nós possamos ser instrumentos da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós queremos começar nesse mês de agosto uma nova proposta de tema para o mês. Nós colocamos para esse mês o seguinte título: Personagens bíblicos, vidas confrontadas, vidas transformadas. Eu vou repetir. Personagens bíblicos, vidas confrontadas, vidas transformadas. Uma coisa que eu tenho estudado muito ultimamente, além dos textos bíblicos que sempre falam de promessas, de leis, de encaminhamentos de Deus para as nossas vidas, e muitas vezes isso leva o cristianismo a um legalismo, de uma formalidade de ser, é descobrir também os personagens bíblicos, a maneira como eles se relacionavam com Deus, a maneira como Deus os escolheu e os chamou. Todos esses conceitos da nossa humanidade são extremamente complexos e eu entendo que a Bíblia tem esta revelação a nos dar também. Eu falei isso domingo passado quando citei Paulo falando aos Coríntios sobre não ser pesado para os outros.
Paulo queria exatamente mostrar que através da sua vida, e mais do que ele, o Espírito Santo mostrar, revelando características do caráter, da atenção, do cuidado, da sensibilidade, ou seja, do resultado de uma pessoa que tem uma comunhão com Deus. E quando nós olhamos os personagens, muitas vezes nos passa assim como que batido estas relações, estas realidades, e é muito gostoso quando você busca intensamente se enfronhar, aprofundar, buscar relações mais profundas para o entendimento da palavra de Deus. E este tema, então, personagens bíblicos, vidas confrontadas, vidas transformadas, nós vamos usar algumas vezes, não só agora, mas neste mês de agosto, e depois, posteriormente, eu vou incluir novamente outros personagens para que a gente possa meditar o nosso coração através deles. E isso é fundamental porque do mais antigo registro histórico das civilizações humanas, nós temos sempre a figura de mitos, né? Da mitologia grega, da mitologia egípcia, da mitologia assíria, da mitologia babilônica. Nós temos vários personagens e você olhando para as peças, as estátuas, as figuras representadas através dessas pessoas, eram geralmente ou um deus ou um semideus, metade homem, metade Deus. Isso aparece na Babilônia quando existem personagens que são cabeça de homem e corpo de um animal, como um cavalo, e assim sucessivamente em outras culturas. Nós temos na cultura grega, a mitologia grega é bem conhecida, nós temos várias figuras que são metade divinas e metade humanas, e este conflito então mostra a relação dessas pessoas. Mas não é isso que a Bíblia faz. A Bíblia não cria mitos, a Bíblia cria relacionamentos. E ela mostra com muita clareza esta realidade para nós. O como é importante nós percebermos o ser humano que está na Bíblia. E quando nós olhamos para esse ser humano, nós podemos observar os personagens bíblicos. E esses personagens, quando longe de Deus, eles mostram o pior de nós, porque nós podemos projetar também as nossas próprias vidas neles. E quando eles estão perto de Deus, eles mostram o melhor da humanidade, porque é a criação de Deus. Deus criou o homem e a mulher perfeitos, esta humanidade perfeita que Deus quer resgatar, quer redimir, quer reconstruir, até quando então na sua vinda, na sua plenitude, nós veremos não só novo céu e nova terra, um mundo reconstituído e restaurado para a glória de Deus, para o seu reino eterno, mas também nós veremos a nossa plena humanidade em Cristo Jesus. E isto é algo significativo, marcante, de bela referência para as nossas vidas e que nós precisamos aprender a viver esta vida, não como os personagens bíblicos mostram, não uma vida ideal, mas uma vida real. Eles eram homens falhos, mulheres falhas, eles eram homens e mulheres pecadores, mas também homens e mulheres que demonstraram em determinado momento na sua história, na sua vida, perseverança, fé, receberam a graça de Deus, quiseram ter um relacionamento com Deus, e isso é importante para nós aprendermos essa dinâmica da nossa vida. Não somos mitos, não somos semideuses, nós somos pessoas, somos seres humanos que vivem embaixo da presença de Deus. Se estamos perto de Deus, mais demonstramos a nossa humanidade, criação de Deus. Quanto mais distante de Deus, mais estamos longe do que é a proposta, o desejo de Deus para a humanidade. E dentro então dessa realidade nós escolhemos um personagem para começar esta sequência de personagens, né? Esse vai ser o primeiro, provavelmente no ano que vem nós vamos continuar com outros personagens. Mas o personagem que eu escolhi é Davi. E por que eu escolhi Davi?
Davi é um personagem bíblico extraordinário. Primeiro porque ele tem uma extensa relação de narrativas na Bíblia. É o personagem bíblico que mais aparece. Mais do que Abraão, do que Moisés, do que o próprio Cristo, nós temos a figura de Davi. Davi, não somente como escritor, porque compôs praticamente quase metade dos salmos que nós temos na Bíblia, mas Davi é citado em questões muito pessoais, e a Bíblia gasta um longo tempo de narrativa falando da sua pessoalidade, dos seus relacionamentos, da sua vida conjugal, da sua vida com seus filhos, a sua vida com os soldados que ele tinha, o relacionamento que ele tinha com outros amigos e outros personagens bíblicos. Mostra como que a Bíblia tem o desejo de também nos levar, nos colocar dentro de uma situação de verificar que o nosso cotidiano, nosso dia a dia, a nossa vida faz parte dessa realidade. Davi é citado no Antigo Testamento 600 vezes e no Novo Testamento 60 vezes. E é por isso então que nós podemos perceber a importância deste menino que aparece na Bíblia, deste homem que se coloca diante de Deus, deste rei e deste personagem nas suas ascendências espirituais e nas suas descendências de pecado. Nós podemos perceber com clareza o quão rico, o quão profundo é este personagem bíblico que nós temos. E o texto que nós lemos na abertura, 2 Samuel 7,16, quanto a você, sua dinastia, o seu reino permanecerão para sempre. Diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Há uma promessa de Deus para Davi, há uma promessa de Deus para nós através de Davi, e nós precisamos então nos enfronhar, nos aprofundar dentro dessa realidade de fé e vida em Davi. Figuras mitológicas ainda são muito presentes em nossos dias. Nós olhamos isso nos gibis. Eu li a gibi do super-homem. Por que ele não é um homem normal? Ele é um super-homem, ele tem mais poder do que os outros. O Hulk, o Homem-Aranha, o Homem de Pedra e tantos outros personagens que nós temos contemporâneos, né? Em gibis. Se você pegar os mangás japoneses, você vai ver muitos personagens que têm poderes extraordinários. E esta cultura mitológica faz parte da cultura contemporânea e existe em tantos outros meios que nós podemos perceber deste tipo de manifestação em colocar determinados significados, valores em pessoas, colocando elas como especiais. E essas pessoas geralmente se aproveitam disso, né? Podemos ver na história Hitler, Mussolini e tantos outros homens que gostaram de serem mitificados e se tornarem então heróis para muitos, e Deus foi desconstruindo essa realidade e o faz de uma maneira muito clara na Bíblia. Porque o primeiro ponto que eu quero tratar com você é exatamente isso. Davi é ninguém. Davi é o Zé Mané. Ele não era ninguém. Não era ninguém que nasceu num berço especial, uma pessoa que havia sido providenciada para determinada coisa, um homem prodigioso já porque mostrava determinados valores. A sua saga, a sua história começa de um modo muito estranho, eu diria. E eu queria ver com você, então, falando deste personagem bíblico que é Davi, como que ele surge na Bíblia. Nós temos então no texto de Samuel capítulo 16, Deus fala com Samuel, este profeta, esse sacerdote e praticamente um líder político também, porque ele determinava uma série de ações, inclusive de batalhas do povo de Israel. E quando então ele unge a Saul começa muito bem o seu reinado, fazendo coisas muito boas, mas de repente ele tem uma mudança de caráter, ou mostra verdadeiramente o seu caráter, e ele então declina da ação de Deus na sua vida, e Deus diz que o seu amor sai de Saul. Que texto interessante, que texto marcante,
O amor de Deus sai de Saul e este amor então fica esperando um sucessor. E Samuel, então, o grande profeta de Deus, é chamado para escolher um novo rei para Israel. E o processo de sucessão de reis não existia, porque Saul foi o primeiro rei, porque o povo havia pedido um rei para Samuel, e não era esta a proposta de Deus. Deus queria continuar a controlar a vida das pessoas, mas as próprias pessoas, nós mesmos, não temos esta tendência de querer que Deus esteja no controle, ainda que essa frase seja muito famosa, mas geralmente quem está no controle das coisas somos nós mesmos, e principalmente o nosso pecado. E Deus então fala a Samuel que quer ter um novo sucessor para Saul, porque o seu amor não estava mais com ele. Palavra dura, mas palavra profunda de Deus. Deus está sempre andando na história, na nossa história, com graça e justiça, justiça e graça. Deus vai permeando, Deus vai entrelaçando, Deus vai costurando essas realidades em nós e através de nós, e no meio onde estamos. Isso é muito importante, que nós tenhamos sabedoria para discernir e entender estas realidades. Deus diz para Samuel, vai para Belém. Veja, Belém, há uma figura, e isso é muito interessante, eu não quero perder esse senso, essa direção, e eu quero falar sobre isso, porque também personagens bíblicos tipificam a própria pessoa de Jesus Cristo que viria. Isso nós chamamos na teologia de tipo. É um exemplo, é um marco que antecede a vinda de Jesus. Então, nós percebemos que Deus chama Samuel até Belém, e lá está a família de Jessé. Quem é Jessé? Jessé, ninguém. Quem é Belém? Belém, pode vir alguma coisa boa dessa região, é uma pequena aldeia, e Deus manda Samuel para lá. E Samuel então prepara um sacrifício, um holocausto a Deus, como que uma festa reunindo toda a aldeia, e ele então se aproxima de Jessé e fala assim, eu quero conhecer seu filho. E então apresenta-se o filho mais forte, um homem formado, forjado, e o Samuel fica assim, embebecido por aquela pessoa, fala, nossa, é esse? E de repente Deus fala, não é ele. Como Jessé tinha 8 filhos, começa então algo que eu acho extremamente engraçado. E é interessante como Deus tem este humor diferente, porque Ele tem um olhar diferente da realidade. E o que acontece? Um por um daqueles homens, né? Homens bem formados, homens bem alinhados, bem caracterizados como possíveis candidatos a rei, e Deus, E é interessante que a cada um, né, não foi um, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu creio que Samuel deve ter pensado assim, será que eu acertei o caminho mesmo certo? Belém aqui? Aqui é Belém? Estou no lugar certo? O senhor é o Jessé? Será que é o Jessé? Tem mais outro Jessé aqui? Era o Jessé certo. Ele fala assim, não tem mais ninguém? E é interessante que o próprio Jessé fala assim, ele não cita o nome de Davi, e ainda nós não temos o nome de Davi citado na Bíblia. Ele fala assim, tem o caçula, Jessé nem lembra o nome do 8º filho, tem o caçula, está onde? Está cuidando das ovelhas lá, não sei que lugar aí longe que ele está cuidando das nossas ovelhas. E então Deus fala a Samuel, manda buscar o rapaz, era menino, né? Era um adolescente, e então diz o texto que eles deveriam continuar naquela festa, naquela comida, até que então o caçula chegasse até eles. É interessante o olhar de Deus, é interessante porque Deus mostra que não estava preocupado com a força física que aqueles irmãos mais velhos tinham, com a capacidade intelectual, com a capacidade de articulação, com a capacidade política, com a capacidade militar que eles tinham.
mas Deus tinha um outro olhar e Deus consegue enxergar alguém que não existia, que nem nome tinha, que era chamado de o caçula, aparecer naquela reunião. A palavra no hebraico akaton, que significa caçula, tem uma certa sutileza para menosprezar, para dizer que não é tão importante. E é este fato que nos chama a atenção na relação que está existindo entre Samuel e ainda não conhecido Davi. E isto nos traz lições preciosas aos nossos corações. 1 Samuel capítulo 16, verso 11 diz assim: Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui, não nos assentaremos para comer até que ele chegue. Verso 12: Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. É interessante o olhar de Deus. O olhar de Deus mostra que em muitos momentos nós também sofremos este desprezo, esse menosprezo, esta diferenciação que nos coloca numa situação menor, numa situação de não acolhimento, de não respeito, de não dignidade. E eu creio que você deve ter passado assim estas experiências também. E Davi vem mostrar que Deus conhece toda a realidade, conhece como nós somos, conhece verdadeiramente o mais profundo do nosso ser. E também Davi, representando o tipo de Cristo, mostra que o próprio Cristo também foi rejeitado. Nós lemos em Isaías, no grande profeta Isaías, capítulo 53, verso 3, era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Nós percebemos como que o próprio Cristo, também desprezado, representa esta figura de Davi, que naquele momento não é reconhecido, não é achado importante, ele não vale muita coisa. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Eu lembro, há muito tempo atrás, quando eu era bem jovem, eu havia sido desprezado por alguns adultos, e isso aconteceu num contexto de igreja, e eu fiquei muito triste, chorei de tristeza. E é interessante que Deus colocou no meu coração um texto que é Salmo 119, verso 100. E aquele texto falou profundamente ao meu coração, dizendo assim, que a minha sabedoria poderia ser mais profunda e singela do que a sabedoria dos idosos. E é interessante porque foi um consolo ao meu coração. O fato de você conhecer pessoas importantes, pessoas preeminentes, pessoas que têm títulos, cargos, não determina necessariamente que ela está demonstrando sabedoria e discernimento de Deus. Mas o que o faz é a vida, a realidade, e não cargos, funções, atitudes que estão dentro de roteiros legais, denominacionais, mas de fatos que são profundos à nossa vida e ao nosso coração. Por isso, meu amado irmão, essa é uma palavra de estímulo, de coragem, de fé, de perseverança à sua vida. Às vezes você pode se sentir desprezado, menosprezado, pode se sentir assim de você mesmo. Eu não tenho tanto valor, eu não sou tão importante, não precisam de mim. Esta é uma realidade humana, mundana, pecadora, e que a Bíblia então nos ensina a corrigir, olhando para esse texto belíssimo e vendo de que modo Deus olhava para toda aquela realidade, para aqueles 8 irmãos, e de repente no último, o mais novo, o caçula, era o escolhido de Deus. Nós precisamos tirar lições preciosas disso para o nosso viver, para o nosso psique, para a nossa saúde mental, espiritual, física, de modo que o Senhor nos dê a condição de valorizar verdadeiramente o nosso viver em Cristo Jesus. No verso 13 do texto que eu estava lendo, de Samuel capítulo 16,
O verso 13 diz assim: Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. É o primeiro texto que aparece o nome de Davi. Agora Davi não é mais o caçula, Davi não é mais um personagem ninguém. Davi agora é um homem possuído por Deus. E evidentemente a maneira como ele vai se deixar possuir por Deus ou não, vai determinar realidades para si próprio, para a sua família e para o povo de Israel. E isso é importante então que nós possamos no futuro poder refletir sobre essas realidades. Nas próximas mensagens nós vamos tocar em alguns pontos da vida de Davi que falam sobre isso. Mas é importante nós sabermos que o nome agora surge deste caçula, que é o nome de Davi. A Bíblia diz que Deus chama todas as estrelas do céu pelo seu nome. Deus conhece o nome de todos, Deus conhece o seu nome. Você não é um caçula, você não é uma expressão, você não é um adjetivo, uma adjetivação de alguém que está falando com você ou de você, mas você é alguém que tem um nome. Deus te conhece, Deus sabe quem você é e como você é importante para o reino de Deus. Valorize a pessoa de Jesus em você, como aconteceu com Davi, e isso será vida, salvação e o transbordar de rios de água viva da sua vida, do seu coração. O ponto 2 que eu quero ressaltar para você é: o Senhor vê o coração. Isso é algo fundamental em nosso viver. Mais do que nunca nós precisamos resgatar o nosso coração, porque do nosso coração procede o verdadeiro tesouro. Do nosso coração está a essência do meu ser, do meu eu, do meu viver. O mais profundo e íntimo do meu ser está nisso que a Bíblia chama de coração. Deus conhece, Deus sabe verdadeiramente quem somos e como somos, e Deus quer participar, quer viver, quer atuar em nosso coração. Diz o texto em 1 Samuel capítulo 16, versos 6 e 7. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe, o filho forte, bonitão, o filho que deveria ser o futuro rei de Israel, e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Que texto maravilhoso, como a palavra de Deus é linda, e como Deus é curioso, como Deus tem um humor maravilhoso, de mostrar que todos aqueles irmãos passaram por um desfile, e nenhum deles foi aprovado, porque Deus não estava olhando a aparência, a força, a conduta, a forma de ser, seus corpos esbeltos, maravilhosos, mas Deus estava olhando para cada um do seu coração. É assim que Deus nos vê. Nós podemos usar roupas bonitas, podemos usar bonitos ternos, bonitas roupas de festas, podemos usar boas maquiagens, podemos usar várias formas de transformar o nosso ser, a nossa aparência, mas o texto diz: Deus não vê a nossa aparência, Deus vê o nosso coração. Bendito seja o Senhor, porque Ele conhece a cada um de nós. E é algo profundo, porque o Senhor gosta e deseja conhecer o nosso coração. E quando o nosso coração está confuso, quando o nosso coração se afasta de Deus, verdadeiramente nós não temos como encontrá-lo, como viver uma realidade de intimidade com Deus. A intimidade do Senhor é para quem o temem. E essa é uma realidade. O temor ao Senhor é o desejo profundo de que eu sei que Deus é o totalmente santo, perfeito, é o Deus de tudo, o Criador.
mas mesmo assim Ele quer estar junto com este pecador, com este insignificante, com este desprezível, e Deus quer fazer parte de nós. Que maravilha, que bênção, que profundidade da palavra de Deus, mostrando na vida de Davi realidades tão maravilhosas que nós precisamos absorver e viver para a honra e glória de Jesus. Quando eu estava lendo esse texto, Deus colocou outro texto na minha mente, que no primeiro momento eu falei, é outra pregação, mas aí eu vi a relação linda, maravilhosa que existe da mesma concepção deste desprezível que era Davi. Deus me levou ao texto de João capítulo 4, verso 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está falando isso em Jesus Cristo num momento muito singular. Eu fico pensando que se nós seguíssemos a nossa forma de ver, a nossa forma de razão, a nossa forma de compreensão, teríamos marcado uma assembleia, um sínodo, teríamos marcado uma reunião com os doutores da lei, com a sinagoga, com os fariseus, e então Jesus teria dito a eles: meu Pai está procurando os verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Jesus poderia ter falado isso num registro no Espírito Santo da palavra de Deus, registrando a palavra de Deus para os seus discípulos, mas quer algo mais contraditório, mais estranho. O humor de Deus é estranho novamente. Deus revela essa palavra profunda para uma mulher. Primeiro, mulher, que era proibido um judeu no dia conversar com uma mulher. Jesus revela isso para uma mulher samaritana, que era o povo odiado pelos israelitas, mulher samaritana, e diz o texto que ela tinha uma vida muito complicada, né? Uma vida de ter vários homens, uma vida de pecado. Então Deus revela para uma mulher samaritana pecadora. Isso é maravilhoso, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conheceu o coração daquela mulher. Deus escolheu conversar com aquela mulher porque aquela mulher, naquele momento, ela mostrava um coração preparado, buscando a Deus, buscando uma realidade de Deus, buscando um desejo de Deus. E Jesus, então, traz esta palavra muito especial e profunda a esta mulher samaritana. Do mesmo modo, nós podemos comparar com Davi. Davi o insignificante, Davi o caçula. Davi é chamado por Deus para ser um instrumento da sua graça, mas isto está sob a sua responsabilidade, porque diz o texto que ele é possuído então pelo Espírito Santo, e agora ele vai decidir se ele vai entristecê-lo ou vai alegrá-lo, trazendo a vontade de Deus. Indo distante de Deus, eu mostro o pior de mim. Indo perto de Deus, eu mostro verdadeiramente a humanidade que Deus deseja que eu tenha e eu seja desde a criação, lá no Éden, quando Deus nos fez. Nós percebemos então que o Senhor tem um olhar diferente e Ele vê o nosso coração. E eu desejo, meu amado irmão, que neste ponto você reflita profundamente de como é importante que Deus possa olhar para nós e possa ver o coração que nós temos ou precisamos e desejamos ter de um modo claro, bíblico, coerente com a vontade de Deus para nós. Seja esse o nosso desejo, a nossa oração. Senhor, olha para o meu coração e eu quero ter um coração conforme o teu coração, como Davi teve, como outros homens tiveram, mas eu quero ter, porque eu quero ser agora instrumento das tuas mãos em Cristo Jesus. Nesse terceiro ponto, eu quero ressaltar para você
fechando a nossa saga, a nossa caminhada com Davi hoje nesta mensagem, falando sobre o termo que é usado 17 vezes no Novo Testamento, filho de Davi. Lembra aqueles cegos quando Jesus passa e dizem, filho de Davi, tem piedade de mim? Por que eles usaram essa expressão, filho de Davi? Filho de Davi, em primeiro lugar, mostra que está falando do Messias, o prometido. Ele deveria nascer da linhagem de Davi. Deus vai afunilando e vai mostrando pelas profecias quem seria o verdadeiro Messias. E Jesus, tanto por parte de José, como pai adotivo, e também de Maria, das duas vertentes, das duas genealogias, Jesus é descendente de Davi. E esse é um fato marcante, maravilhoso que nós podemos perceber. Que Deus quer que nós façamos história com Ele. O Deus da história nos convida a fazer história com Ele. Deus convidou a Davi a fazer parte da história do próprio Jesus. Que maravilha! Muitas vezes nós estamos fazendo a história da igreja, nós estamos fazendo a história da fé, a história das promessas de Deus em nós, de Deus viver em nós, e nós não sabemos nem as consequências, as realidades, mas isso também nos impulsiona com a alegria do Espírito Santo a viver isso com intensidade, porque sabemos que fazemos parte de uma história, não da história da genealogia de Jesus, mas a história das promessas. Jesus, Cristo, o Messias, já havia sido prometido como aquele que seria enviado através da família, da descendência de Davi. E esse fato mostra como é importante nós fazermos parte da história da família de Deus, porque esta família de Deus está repleta de promessas benditas que fazem parte do passado, do presente e que projetam realidades do futuro. Isso é maravilhoso, nós sabemos que fazemos parte de toda uma história de Deus. A história da salvação está sendo escrita também através de nós. E eu creio que isso nos traz uma palavra de temor e tremor. Senhor, como eu tenho sido usado para isso? Verdadeiramente eu tenho me colocado à disposição do reino de Deus para que o Senhor faça da minha vida, da minha história, uma trajetória, uma genealogia espiritual, onde homens e mulheres, onde outros que estão próximos, outros que estão mais distantes, também são abençoados através da minha vida, da minha comunidade, do meu viver coletivo com outros que creem na mesma coisa que eu. Isso traz uma potência, uma força para viver a igreja e pela fé e pela esperança, saber que Cristo está nos usando como instrumentos de bênção em suas mãos. Filho de Davi é uma palavra de bênção para nós. Filho de Davi, porque Deus não está vendo só a genealogia, mas está vendo também o personagem. Filho de Davi, porque Davi foi um homem conforme o coração de Deus, mas também foi um homem que mostrou o como é importante nós termos o discernimento espiritual, de que quando nós nos afastamos de Deus, o pior de nós aparece. E quando nós nos aproximamos de Deus, o mais humano que Deus nos fez permanece em nós e podemos então demonstrar que verdadeiramente somos criados à imagem e semelhança de nosso Deus e principalmente da presença de Jesus, o nosso Salvador. Hebreus 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse texto é maravilhoso, porque Deus está falando de promessas para nós, e eu quero que você lembre dessas promessas. Às vezes você acha que as coisas que você faz para Deus parece que não aparecem ou não têm valor, mas Deus honra, e diz o texto de Hebreus, Deus recompensa. Pode ser que você não receberá recompensas hoje ou nesta vida,
mas na vida eterna Deus o recompensará pelo caminhar e o viver em Cristo Jesus. Busquemos como Davi o tesouro escondido. Davi buscou esse tesouro. Deus conhecia o coração daquele adolescente que estava lá no meio, talvez, de um lugar deserto, junto com ovelhas. Aquele jovem, aquele homem que provavelmente já estava nutrindo músicas para Deus, nutrindo poesias para Deus, nutrindo atos de fé e de coragem para Deus. Mas Deus, mesmo ele não sendo conhecido, conhecia o coração de Davi. O texto que eu li de abertura diz que este reino não terá fim. O reino de Davi não terá fim, é a promessa, porque o reino de Deus se funde com o reino de Cristo e ele eternamente vivo está e reinará para todo sempre. Esta é uma promessa bendita de fé, de esperança, de amor em Deus, em Cristo, para que a sua vida seja revigorada, renovada, fortalecida no Senhor, para a honra e glória do seu nome santo. Que Deus nos abençoe, olhando para a vida de Davi, e nos leve a viver mais e mais perto do nosso Senhor. Deus te abençoe assim. Em memória de mim, coma deste pão, em memória de mim, abre o coração e glorifica meu nome. Em memória de mim, beba deste cálice. Em memória de mim. Eu quero convidá-lo a esse momento sublime, maravilhoso, de partilhar deste alimento da mesa do Senhor, entre nós e com o Senhor. Quando o texto da palavra que nós meditamos nesta noite diz que Samuel ordenou que ninguém comesse até que Davi chegasse, Davi que não era conhecido, era o caçula, também nesse momento Deus espera por nós, Deus espera por você, espera por mim, porque Ele está aqui presente. A Santa Ceia não é um rito, a Santa Ceia não é um cerimonial, a Santa Ceia não é simplesmente um ato litúrgico, é um ato da presença de Jesus Cristo entre nós. É tudo isso que eu falei, mas é muito mais, porque nós podemos esquecer da presença de Jesus, do Cristo que anda conosco, e ao andar conosco tem um olhar diferente sobre nossas vidas. Ele nos conhece e Ele sabe como está e aonde está o nosso coração. E eu quero convidá-lo agora, em nome de Jesus, a pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque os nossos pecados nos afastam de Deus e nos faz o pior de nós. E quando nós estamos reconciliados com Deus e buscamos estar perto do Senhor, nós temos a nossa humanidade sendo expressada pela criação de Deus. Sejamos mais humanos. Como? Tendo comunhão com Deus. Eu quero convidá-lo então a orar nesse momento, confessando, dizendo, pedindo que o Senhor nos abençoe. Senhor, do mesmo modo que o Senhor falou com Davi e apresentou-se diante de tantos personagens da palavra de Deus, que o Espírito Santo iluminou e mostrou, nós queremos também, ó Deus, que o teu olhar seja um olhar de bênção, de cuidado, de atenção, de suprir as nossas vidas. Senhor, para isso, confessamos os nossos pecados, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós. Nós somos pecadores, Senhor, tão frágeis, tão fracos, mas queremos segurar firmes em Tuas mãos. Ensina-nos, ó Deus, a fazê-lo com confiança, fé, determinação, intrepidez, para que o nome de Jesus seja exaltado sobremaneira através do nosso viver. Senhor, abençoa-nos de modo que nós, confessando o nosso pecado, tenhamos uma plena comunhão contigo através do Teu perdão, porque sabemos do Teu amor precioso que tem cuidado de nós.
Senhor, vem agora cear, vem comer conosco, vem experimentar, Senhor, desse pão e deste cálice junto conosco, para que o Senhor nos chame pelo nosso nome. Como é bom saber que o Senhor está tão pronto, íntimo e presente, que conhece a cada um de nós pelo seu nome. Senhor, nós queremos viver isso e queremos viver como a tua própria ministração da mesa diz, o futuro e essas promessas benditas de que o teu reino é eterno, porque um dia o Senhor há de voltar e estará conosco para todo sempre. Glórias te damos por este momento precioso de cear contigo, Senhor. Nós te louvamos, nós engrandecemos e te adoramos, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. Jesus, então, na intimidade com seus discípulos, numa alimentação muito comum daquela época, pegou do pão e disse: este é o meu corpo, que é partido por vocês. Ao fazer isso, nós estamos lembrando da morte, o sacrifício, a dor, mas também da ressurreição e vida que nós temos em Jesus Cristo. E ao comer, nós tornamos este ato um ato real, não apenas um símbolo, mas eu mastigo este pão que vai fazer parte do meu próprio corpo. E isto é bênção de Deus para nós. De semelhante modo, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue para a remissão de pecados. É a certeza da vitória, é a certeza da salvação, é a certeza de que os nossos pecados foram perdoados, é a certeza de que nós somos conhecidos pelo nosso nome e é a certeza de que a intimidade com Deus nos leva à santidade e a viver uma vida plena com o Senhor. Seja esta a vitória, a plenitude que buscamos neste alimento que é concedido na mesa do Senhor. Fortalecidos, amados irmãos, pelo participar do alimento, assim como o alimento material físico diário nos fortalece para o dia a dia, para a nossa vida, espiritualmente também somos fortalecidos pela presença do Espírito de Jesus Cristo em nós. E que a plenitude do Espírito Santo e a pessoa do Pai esteja como Trindade santa e bendita, abençoando a você, a sua vida, a sua família e de um modo muito próprio e especial o viver da comunidade da fé que é a igreja. Que Deus nos abençoe assim. Recebei a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.